A história registra com destaque a figura de James Longstreet, nascido em 8 de janeiro de 1821, no pequeno vilarejo de Edgefield, na Carolina do Sul. Seu pai, James Longren Sr., descendia de uma linhagem holandesa que havia se estabelecido originalmente na colônia de Nova Holandesa, território que, no final do século XVII, passou ao domínio inglês e se tornou a atual Nova York. Terceiro filho homem entre 5 irmãos, James cresceu em meio a um período de profundas transformações nos Estados Unidos, onde sua trajetória como general confederado, político e cidadão ainda hoje divide opiniões e suscita debates acalorados. A família Longren traçou um caminho rumo ao sul do país, primeiro fixando-se em Nova Jersey e na década de 1780, migrando para Augusta, na Geórgia, uma jornada de quase 700 quilômetros. Essa mudança foi impulsionada pelo fim da Revolução Americana em 1783, que apesar das cicatrizes deixadas pela ocupação britânica, abriu perspectivas promissoras para aqueles dispostos a investir no cultivo do algodão. Naquele momento a fibra branca ganhava espaço no mercado global, impulsionada pela expansão das plantações no sul dos Estados Unidos. Poucos anos depois de os Longren adquirirem sua primeira propriedade em Edgefield, a apenas 45 quilômetros de Augusta, um invento revolucionário mudaria para sempre a economia da região: a descaroçadeira de algodão, criada por Eli Whitney. Essa máquina permitiu processar em larga escala o algodão de fibra curta, antes de difícil beneficiamento, tornando viável seu cultivo em áreas antes consideradas improdutivas, como o Planalto Piedmont, que abrange partes da Virgínia, Carolinas e Geórgia. Quando James Sr. nasceu, o boom do algodão já reconfigurava o sul do país. Ao atingir a maioridade, ele adquiriu terras próximas às montanhas Apalaches e dedicou-se ao plantio da fibra. Em suas visitas esporádicas a Augusta conheceu Mary Ann Dentendenten, filha de uma família influente. O pai de Mary Ann, Thomas, era primo do renomado juiz da Suprema Corte John Marshall, cuja atuação de 34 anos foi fundamental para consolidar a independência e o prestígio do poder judiciário nos Estados Unidos. Embora os Dentendente fossem originários de Maryland, onde tinham raízes profundas, buscaram nova sorte no interior da Geórgia. Não se sabe ao certo quando James e Mary Ann se encontraram, mas em dezembro de 1814 já estavam casados. Juntos, mudarão-se para a propriedade de James Sr. nos contrafortes dos Apalaches, onde tiveram 4 filhos: Anna, William, Sarah, Jane e John, estes 2 últimos falecidos ainda bebês. Em 1820, o casal recebeu mais um herdeiro, batizado com o nome do pai, James. O menino cresceu em uma região ainda selvagem e densamente florestada, onde a mão de obra escrava começava a transformar a paisagem, mas a vida seguia árdua e cheia de perigos. Desde cedo, James desenvolveu habilidades essenciais para a sobrevivência na fronteira: caçar, pescar, domar cavalos e explorar matas fechadas. Aos 9 anos, porém, seu destino tomou um novo rumo. Preocupado com a educação limitada oferecida no interior, James Sr. decidiu que seu filho precisava de uma formação mais sólida, idealmente na Academia Militar de West Point em Nova York. O jovem James, entusiasmado com as histórias de glória militar que ouvia dos parentes, não hesitou em abraçar o plano. No outono de 1830, pai e filho partiram para Augusta, onde James Jr. passaria a morar com seu tio Augustus e a tia Frances, figuras centrais em sua formação. Augustus, homem bem relacionado e engajado politicamente, plantou no sobrinho a semente do ideal dos direitos dos estados, a crença de que as unidades federativas não haviam abdicado de sua autonomia ao se unirem em 1780. Essa doutrina ganharia contornos dramáticos de 1832 a 1833, durante a crise da nulificação, quando a Carolina do Sul ameaçou ignorar uma lei federal de tarifas, alegando que o governo central não tinha autoridade para impor tais encargos. Liderados por John C. Calhoun, defensor ferrenho dessa causa, os ânimos quase levaram o país à guerra civil. Embora o conflito tenha sido evitado, as discussões inflamadas que James ouviu em casa deixaram marcas profundas em sua visão de mundo, então com apenas 12 anos. Augusta, embora modesta se comparada a outras cidades americanas, era um polo em ascensão, onde seus habitantes ansiavam por maior integração com o resto do país. James, no entanto, não se adaptava bem à rotina escolar, preferindo a liberdade dos espaços abertos. Ainda assim, aqueles anos foram cruciais. Além do conhecimento, ganhou acesso a uma rede de contatos que lhe abriria as portas de West Point.
Um golpe do destino abalou sua vida quando, durante uma viagem a Augusta, James Sr. faleceu vítima de uma epidemia de cólera. Pouco depois, sua mãe mudou-se com os irmãos para o norte do Alabama, criando uma distância física e emocional que o jovem sentia profundamente. Órfão de pai e afastado da família, James encontrou amparo em seu tio e tia, que passaram a exercer um papel quase paternal. Nos 5 anos seguintes, dividiu seu tempo entre os estudos, a igreja e os afazeres na plantação, enquanto Augustus articulava nos bastidores para conseguir uma indicação ao sonhado West Point. A entrada na academia dependia de uma nomeação de um congressista, e foi através de Reuben Shedman, parente distante e representante do Alabama, que James finalmente concretizou o desejo de seu pai. Em junho de 1838, aos 17 anos, embarcou rumo a Nova York, sem imaginar o quão decisivos seriam aqueles anos na formação do homem que se tornaria. Ao chegar a West Point como integrante da turma de 1842, Longstreet deparou-se com uma instituição em plena transformação. Fundada em 1802, durante a presidência de Thomas Jefferson, a academia já havia formado dezenas de oficiais que moldariam as Forças Armadas Americanas. Ali, entre aulas de estratégia e engenharia, ele daria os primeiros passos de uma carreira que o projetaria para a história e para a controvérsia. West Point não era apenas uma escola de guerra, era a forja onde se temperava o aço da expansão americana. Seus engenheiros traçavam estradas que cortavam florestas virgens, canais que domavam rios indómitos e fortalezas que ancoravam o domínio dos Estados Unidos sobre um território em constante crescimento. Cada linha desenhada nos mapas, cada ponte erguida sobre abismos, era um passo a mais na concretização do Manifest Destiny, a crença inabalável de que a nação estava destinada, por desígnio divino, a estender seu poder do Atlântico ao Pacífico. Quando Longstreet chegou à academia, em 1838, essa máquina de conquista já havia esmagado a resistência dos povos originários no Sudeste. 8 anos antes, a apenas algumas centenas de milhas a noroeste, os Cherokees e outras nações indígenas haviam sido arrancados de suas terras ancestrais e empurrados para o que hoje é Oklahoma, em uma marcha forçada que a história registraria como o caminho das lágrimas. Aqueles territórios conquistados férteis, vastos, promissores, agora se abriam para o algodão, para as plantações, para o avanço implacável dos colonos. E era justamente nesse contexto que os oficiais formados em West Point se tornavam peças-chave. Seus conhecimentos em engenharia aceleravam a ocupação, suas estratégias garantiam a segurança das fronteiras, seus uniformes simbolizavam a autoridade de um governo determinado a não recuar. Mas James Longstreet não era o aluno modelo que a instituição esperava. Enquanto seus colegas devoravam tratados de filosofia ou dominavam línguas estrangeiras com facilidade, ele lutava para não reprovar nas disciplinas teóricas, desafiando abertamente as regras com uma teimosia que beirava a insubordinação. Suas notas, quase sempre entre as piores da turma, não refletiam a agudeza de um espírito que, embora rebelde, absorvia lições que nenhum livro poderia ensinar. O que os professores viam como desleixo era, na verdade, uma mente pragmática, mais interessada em tática do que em retórica, em liderança do que em protocolos. Essa mesma personalidade forte, que lhe valeria o apelido de Old Pat e uma popularidade invejável entre os cadetes, também o aproximaria de figuras que moldariam o destino da nação. Entre elas, um jovem reservado de Ohio, Ulysses S. Grant, cuja amizade, forjada nos corredores de West Point, resistiria às guerras, às divergências políticas e ao peso dos anos. No primeiro dia de julho de 1842, Longstreet deixou a academia não como um brilhante teórico, mas como um segundo-tenente de infantaria, pronto para provar seu valor no campo de batalha. Seu primeiro posto, em Jefferson Barracks, Missouri, poderia ter sido um prelúdio monótono para uma carreira medíocre. Estacionado às margens do Mississippi, próximo a St. Louis, os dias se arrastavam entre exercícios rotineiros e a disciplina rígida de um exército em tempos de paz. Até que a chegada de Grant, agora seu companheiro de quartel, mudou tudo. Foi através dele que Longstreet conheceu Whitehaven, uma pequena comunidade onde o oiano tímido se encantaria por Julia de Intendente, uma jovem de 17 anos cujo sorriso conquistaria seu coração. Mas o destino reservava a Longstreet um encontro próprio, Maria Louise Garland, ou simplesmente Louise, como a chamavam. Filha de um oficial Virgínia, com apenas 17 anos e uma beleza que despertava olhares cobiçosos entre os soldados. Ela não resistiu ao charme daquele tenente de fala franca e maneiras despojadas. O amor foi instantâneo, o noivado inevitável. Porém os Garland impuseram uma condição.
o casamento só ocorreria quando Louise completasse 18 anos. Longstreet, embora relutante, aceitou. Não sabia então que a paciência seria uma virtude testada não apenas pelo amor, mas pela guerra. Antes que o compromisso pudesse se concretizar, as ordens chegaram. Ele seria enviado a Louisiana, sob o comando do general Zachary Taylor, em uma missão que faria tremer as bases de um continente. A anexação do Texas em dezembro de 1845 havia acendido a mecha de um conflito há muito adiado. Aquela província mexicana, aberta a colonos americanos nas décadas de 1820, tornará-se um barril de pólvora quando os recém-chegados, muitos deles sulistas com escravos e ambições, passaram a desafiar as leis do México, exigindo independência. A resposta de Santa Ana em 1835 foi a guerra. A resposta dos Texians, como se autodenominavam os colonos rebeldes, foi a Declaração de Independência em 2 de março de 1836. Por uma década, o Texas viveu como uma república frágil, cobiçada pelos Estados Unidos, mas rejeitada por presidentes como Jackson e Van Buren, que temiam dividir a nação entre abolicionistas e expansionistas. Até que James K. Polk, eleito em 1844 com a promessa de levar a bandeira americana até o Pacífico, mudou o jogo. Em 29 de dezembro de 1845, o Texas foi oficialmente anexado. Para o México foi uma declaração de guerra disfarçada. Polk tentou negociar, oferecendo milhões pela compra de territórios ao norte do Rio Grande. O México recusou. Restava força. E foi assim que em março de 1846, Longstreet, agora promovido a segundo-tenente do 8º Regimento de Infantaria, encontrou-se em Corpus Christi, um entreposto de madeira e poeira às margens do Golfo do México, onde Taylor reunia 3.500 homens para uma campanha que definiria fronteiras e legados. Os dias antes preenchidos com partidas de pôquer, caçadas nos arredores e peças de teatro improvisadas pelos oficiais para entreter as tropas, ganharam um tom sinistro quando a ordem chegou: avançar além do rio Nueces, adentrar a zona disputada entre os dois países. Aquela faixa de 150 milhas de terra árida, reclamada tanto pelo México quanto pelos Estados Unidos, era o palco perfeito para o primeiro ato de um drama que já cheirava a sangue. Em semanas os americanos ergueram Forte Texas, uma fortaleza provisória que se tornaria o alvo das primeiras balas mexicanas. Quando em 1º de maio Taylor partiu em busca de suprimentos, deixando o forte vulnerável, o cerco foi inevitável. Por uma semana, Longstreet e seus homens aguentaram sob fogo constante, até que no dia 8, o general voltou, e com ele a vingança. Nas batalhas de Palo Alto e Resaca de La Palma, o exército americano, embora menor, esmagou as forças de Mariano Arista com uma eficiência que surpreendeu até os mais otimistas. Para Longstreet, aqueles foram os primeiros tiros de uma carreira que o marcaria para sempre. Ele pouco falaria sobre aqueles dias depois, como se as memórias fossem demasiado pesadas ou demasiado reveladoras. Mas a verdade é que entre a fumaça dos canhões e o grito dos feridos, algo nele se transformou. Aquele jovem rebelde de West Point, o noivo ansioso, o amigo leal de Grant, começava a se tornar outra coisa. Um soldado forjado no fogo cujo nome ecoaria, décadas depois, nos campos de batalha mais sangrentos da história americana. Esses eventos, somados a uma emboscada covarde contra uma unidade de cavalaria americana por forças mexicanas, deram ao presidente James Polk a justificativa que tanto buscava. Com a desculpa perfeita em mãos, o homem que já sondava há meses uma guerra mobilizou a máquina bélica dos Estados Unidos, ainda modesta, mas inflada pelo fervor de milhares de voluntários que de norte a sul do país, abandonaram lavouras, escritórios e oficinas para alistar-se em nome da glória ou da aventura. Enquanto uns marchavam com o peito estufado de patriotismo, outros erguiam a voz contra o que chamavam de uma guerra suja, uma conquista disfarçada de defesa, um expansionismo que alimentaria o monstro da escravidão com novas terras ao sul. No Congresso os debates eram acalorados, nas ruas, os panfletos se multiplicavam. Mas para James Longstreet, aquelas questões políticas eram como rumor distante de um rio que não levaria a lugar algum. Seu destino agora estava traçado nas areias escaldantes do norte do México, onde a cidade de Monterrey, transformada em fortaleza, aguardava os americanos com canhões e trincheiras. Era 19 de setembro quando as tropas de Taylor avistaram, ao longe, os muros cinzentos da cidade erguidos como um desafio. 2 dias depois, o avanço começou. Longstreet, à frente de sua infantaria, seguia atrás de um regimento de cavalaria texana,
homens endurecidos pelas batalhas da independência, mas que, diante do fogo mexicano, vacilaram e recuaram em debandada. O caos poderia ter se instalado não fosse pela reação fria do jovem tenente. Com um grito que cortou o ar como um sabre, ele reuniu seus soldados e partiu em contra-ataque, empurrando os mexicanos de volta às suas posições. A ordem seguinte veio como um teste: tomar o Forte Libertad, uma fortaleza em uma colina próxima, chave para quebrar as defesas da cidade. Mais uma vez, Longstreet não hesitou. Sob uma chuva de balas, escalou as encostas com seus homens, arrancou a bandeira mexicana do mastro e hasteou a estrela em listras em seu lugar. Quando a luta desceu às ruas de Monterrey, em 23 de setembro, ele já não era mais um oficial qualquer. Era o homem que liderava cargas corpo a corpo, com a baioneta reluzindo e os olhos fixos no inimigo. 3 dias depois, os mexicanos recuaram, deixando para trás uma cidade arrasada e uma vitória que para Longstreet tinha o sabor amargo da guerra, mas também o doce reconhecimento de seus superiores. Sua coragem em Monterrey não passou despercebida. Os relatórios dos comandantes falavam de um oficial que mantinha a cabeça fria sob fogo cruzado, que inspirava seus homens não com discursos, mas com ações. A promoção a primeiro-tenente chegou como uma recompensa merecida, mas também como um presságio: aquele não seria seu último feito. Em março de 1847, o 8º Regimento recebeu ordens de juntar-se à força de invasão do general Winfield Scott, um plano ousado que mirava o coração do México, Veracruz, a joia portuária e depois a própria cidade do México. Longstreet desembarcou nas praias de Veracruz com os pés afundando na areia quente, o sal do mar misturado ao suor do esforço. A rendição da cidade, em 29 de março, foi apenas o prelúdio de uma marcha implacável rumo ao interior. Foi então que o passado ressurgiu como um espectro. Antônio Lopes de Santa Anna, o homem que havia ordenado o massacre no Álamo, retornará do exílio em Cuba para liderar a resistência mexicana. Eleito presidente mais uma vez, agora comandava um exército determinado a barrar os americanos. Mas Scott, astuto, tinha um trunfo: as informações colhidas pelo capitão Robert E. Lee, cujo reconhecimento do terreno permitiu um flanqueamento letal na Batalha de Cerro Gordo. Longstreet e seus homens ficaram na reserva naquele dia, observando enquanto seus camaradas desmontavam as linhas mexicanas. A frustração de não estar no centro da ação queimava-lhe as entranhas, mas sua hora chegaria, e com ela, a chance de provar que não era apenas um espectador da história, mas um de seus arquitetos. Essa oportunidade veio nas proximidades da cidade do México, em Churubusco, onde as fortificações mexicanas pareciam intransponíveis. Longstreet, com a bandeira do regimento nas mãos, lançou-se à frente do ataque, galgando o parapeto sob uma saraivada de tiros. Seu exemplo arrastou os homens para cima, e a posição foi tomada. A bravura lhe valeu as insígnias de capitão, um salto que para qualquer outro levaria anos. Mas James Longstreet não era qualquer outro. Era o mesmo homem que em West Point havia sido um aluno medíocre, cujos professores talvez tivessem rido ao imaginá-lo um dia liderando cargas ou planejando manobras. Porém, onde as salas de aula o haviam julgado lento, o campo de batalha revelava sua mente ágil, seu instinto afiado e uma coragem que não conhecia limites. Essa coragem seria posta à prova novamente em 8 de setembro de 1847, quando o 8º Regimento, sob fogo cerceador, foi repelido com baixas pesadas. Longstreet, porém, transformou o recuo em resistência, a derrota em determinação. Seu desempenho foi tão notável que no calor da batalha, recebeu a patente breve de major, uma ascensão meteórica para quem, poucos anos antes, mal conseguia passar nos exames. Mas o preço da glória é alto. Na Batalha de Chapultepec em 13 de setembro, enquanto o assalto americano ameaçava estagnar, Longstreet avançou à frente de suas tropas, arrastando-os para cima do castelo. Uma bala de mosquete o atingiu na perna, derrubando-o como um carvalho abatido. A dor foi instantânea, o sangue quente escorrendo pela bota. Por 2 meses ele permaneceu na casa da família Escandon, uma família mexicana de elite que, apesar da guerra, acolheu o inimigo ferido com uma humanidade que o próprio conflito parecia ter esquecido. Quando finalmente voltou aos Estados Unidos, em março de 1848, Longstreet não carregava apenas as cicatrizes da batalha, mas também o peso de uma promessa antiga. No bolso do uniforme, guardava uma daguerreótipo desgastada, o rosto de Louise Garland, sua noiva de longa data, cuja espera havia sido tão paciente quanto sua própria jornada era tumultuada. Agora, com a guerra terminada e a aprovação da família finalmente conquistada, nada mais os separava.
Em 8 de março, sob a bênção do reverendo William Kinkley, James Longstreet e Louise Garland uniram-se em matrimônio. O destino os levou primeiro a Poughkeepsie, Nova York, onde o exército o designara como recrutador, e depois a Carlisle Barracks, a poucas milhas de Gettysburg, um nome que décadas mais tarde ecoaria como um presságio sombrio. Ali, entre as colinas da Pensilvânia, nasceu seu primeiro filho, John, em 26 de dezembro de 1848. Seria o primeiro de 10, uma prole que preencheria os anos seguintes com risos e lágrimas. Mas a vida militar não permitia raízes profundas. Em maio de 1849, as ordens os levaram de volta ao Texas, terra de memórias e conflitos, onde o 8º Regimento agora guarnecia San Antônio, o mesmo solo onde, anos antes, os defensores do Álamo haviam caído. A ironia não passava despercebida. Longstreet, que ajudara a conquistar aquele território, agora o defendia contra as incursões dos nativos das planícies. Promovido a comissário, teve de trocar a espada pela caneta, gerenciando suprimentos com a mesma precisão com que antes liderava cargas. Mas a burocracia não o satisfazia. Em março de 1851, voltou ao comando de patrulhas, rastreando o Raids Apache pelos desertos implacáveis. A guerra lhe dera glória, a paz, porém, lhe trouxe dor. Em dezembro de 1852, a promoção a capitão chegou como um consolo, mas a alegria durou pouco. 4 meses depois, Louise deu à luz William, seu terceiro filho. Em julho de 1854, durante uma viagem a Washington, a febre levou o menino, um golpe que partiu o coração dos pais. Enterraram-no no Oak Hill Cemetery, sob o peso de um silêncio que nem mesmo as ordens militares conseguiram romper. Agora, em Fort Bliss, perto de El Paso, Longstreet enfrentava um inimigo diferente, o deserto e os Apaches, cujos ataques eram tão imprevisíveis quanto o clima. Em janeiro de 1855, liderou uma expedição punitiva às montanhas Guadalupe, onde o frio cortante e as tempestades de gelo dizimaram mais homens do que qualquer emboscada. 16 dias de inferno branco, sem vitória, sem glória, apenas a lição amarga de que nem todas as batalhas se ganham com coragem. Mas se havia algo que a guerra contra o México lhe ensinara, era que a derrota, como a neve no deserto, derrete com o tempo. E James Longstreet não era homem de desistir. Os anos que se seguiram forjaram Longstreet não apenas como soldado, mas como um líder que a pátria, ou o que restava dela, logo exigiria. Em 1858, o destino lhe sorriu, depois de anos assumindo interinamente o comando do Fort Bliss quando seus superiores se ausentavam. Finalmente recebeu as insígnias de comandante oficial. Sob o sol implacável de El Paso, ele e Louise teceram uma vida que oscilava entre os deveres militares e os saraus que reuniam oficiais, comerciantes e a elite mexicana local. As noites eram preenchidas com risos, vinho e a ilusão de que aquele mundo de uniformes engomados e cortesia fingida duraria para sempre. Mas Longstreet não era homem de ilusões. Aqueles que o conheciam de perto sabiam. Por trás do sorriso cortês e das maneiras impecáveis fermentava uma inquietação. Seus filhos cresciam longe, educados em escolas do norte, enquanto ele, um sulista de sangue e tradição, servia a uma união que cada vez mais se rachava como gelo sob botas pesadas. Foi em 1858, durante uma viagem de rotina, que a ordem chegou, promoção a major e transferência para Fort Leavenworth no Kansas, como pagador do exército. A notícia deveria ser motivo de orgulho, mas para Longstreet, soou como um presságio. Seu filho mais velho, Garland, acabará de ser matriculado em Yonkers, Nova York, e a ideia de deixá-lo sob os cuidados de estranhos enquanto o país ardia em tensões era um fardo que carregava em silêncio. Ainda assim partiu. Um ano depois, nova ordem, Albuquerque, Novo México, desta vez sob o comando de seu próprio sogro, o coronel Augustine Baldwin. A ironia não lhe escapou. Enquanto a nação desmoronava, ele seria supervisionado por família. E a nação estava desmoronando. Desde que Longstreet vestira o uniforme pela primeira vez, assistira ao veneno da discórdia corromper o tecido dos Estados Unidos. O Norte e o Sul já não se falavam, gritavam. Os abolicionistas com sua retórica inflamada, e os senhores de escravos com seu medo de perder o poder, transformavam cada debate em um barril de pólvora. Por anos acreditara-se que o bom senso prevaleceria, que homens racionais encontrariam um meio termo. Até que o Partido Republicano surgiu, em 1854, como um murro na mesa, não haveria mais concessões. A escravidão não se expandiria. O Sul não dominaria. E então veio John Brown, o fanático de All, Osawatomie com seus rifles e sua cruzada sangrenta em Harper's Ferry.
Em outubro de 1859, quando as notícias do levante falhado chegaram aos postos fronteiriços, Longstreet soube, a guerra não era mais uma sombra no horizonte. Era uma tempestade à porta. Quando Abraham Lincoln foi eleito em novembro de 1860, sem um único voto sulista, a tempestade arrebentou. A Carolina do Sul foi a primeira a rasgar a bandeira da União. Em dezembro, outros estados a seguiram, forjando uma nova nação, os Estados Confederados da América. Longstreet recebeu a notícia semanas depois, em Albuquerque, e não hesitou. Não era um homem de meias palavras nem de lealdades divididas. Se o Sul se levantava, ele marcharia ao seu lado. Em dezembro de 1860, enquanto ainda usava o uniforme que jurara defender, começou a tecer sua traição. Cartas secretas à liderança confederada, pedindo um posto. A resposta veio em 1º de maio de 1861, tenente-coronel das forças rebeldes. 8 dias depois, renunciaria ao exército dos Estados Unidos. Mas não antes de extrair dele tudo o que pudesse. Usou a ambulância militar para transportar sua família, consumiu suprimentos da União enquanto já servia a Confederação. Um homem pragmático, acima de tudo. Em maio de 1861, com Louise ainda frágil após o nascimento de Mary Ann, a mais nova das filhas Longstreet, ele finalmente cortou o último fio que o ligava ao juramento quebrado. Deixou Albuquerque rumo ao leste, onde o futuro, ou o abismo, o aguardava. El Paso, agora território confederado, foi sua primeira parada. Ali deixou a família aos cuidados de amigos, enquanto seguiu vias fluviais e trilhos de ferro até Richmond, a nova capital do Sul. Chegou em 21 de junho, uma cidade efervescente de esperança e ódio, onde foi recebido pelo próprio Jefferson Davis. O presidente confederado não perdeu tempo. No dia 25, Longstreet aceitou as estrelas de general de brigada. 2 dias depois já estava em Manassas Junction, sob o comando de PGT Beauregard, outro desertor, outro herói da Guerra Mexicana, outro homem que trocara a bandeira azul pela vermelha. Beauregard era um ídolo no Sul, o estrategista que ordenara o bombardeio a Forte Sumter, o primeiro golpe da guerra. Longstreet não invejava sua fama, mas respeitava sua competência. Rapidamente recebeu o comando de uma brigada de virginianos, homens rudes, mal treinados, mas dispostos a morrer pelo que chamavam de causa. O batismo de fogo veio em 18 de julho, escaramuças menores que serviram apenas para molhar a pólvora. 3 dias depois, em Bull Run, sua brigada segurou o centro da linha confederada, enquanto o caos se desdobrava nas asas. Não foi um banho de sangue para seus homens, mas bastou para que compartilhassem a glória da primeira grande vitória sulista. A euforia durou pouco. Nos acampamentos improvisados, a doença ceifava mais vidas que as balas. Longstreet caiu febril e delirante, confinado a uma cama por uma semana. Outros não tiveram a mesma sorte. Quando se levantou, fraco mas vivo, encontrou um exército em espera, e um inverno que prometia ser longo. Os quartéis de inverno em Centreville, a apenas 40 quilômetros de Washington, eram um oásis de aparente tranquilidade. Os oficiais, muitos deles velhos conhecidos dos campos do México, bebiam, jogavam cartas e rememoravam batalhas passadas como se a guerra fosse um jogo de cavalheiros. Longstreet participava, mas com reserva. Seu staff logo aprendeu. O general podia ser afável quando as coisas corriam bem, mas se as ordens não fossem seguidas à risca, sua fúria era gelada e precisa. E então veio a política. Longstreet não era homem de intrigas, mas quando seus superiores, Johnston e Beauregard, travavam batalhas verbais com Jefferson Davis sobre a estratégia confederada, ele não ficou neutro. Apoiou-os, mesmo sabendo que desafiar o presidente era um risco. Afinal, Davis era um homem de orgulho ferido, e o Sul não podia se dar ao luxo de divisões internas. Mas o verdadeiro golpe viria de onde menos se esperava. Em janeiro de 1862, enquanto Longstreet inspecionava tropas em Centreville, um mensageiro chegou a galope. Richmond estava sendo devastada pela febre escarlate. Louise e as crianças haviam adoecido. Ele partiu sem hesitar, mas chegou tarde demais. Mary Ann, a pequena que mal conhecera, morreu em seus braços no dia 25. No dia seguinte, foi a vez de James Jr. Em 1º de fevereiro, Augustus, apenas 6 anos, seguiu os irmãos. 3 caixões em uma semana. 3 pedaços de seu coração enterrados na terra virgem da Confederação. Longstreet voltou ao fronte quebrado, mas não derrubado. Quando Garland, seu primogênito, quase sucumbiu à mesma doença, algo nele se partiu de vez. O homem que antes apostava fortunas em cartas e xingava Deus nos campos de batalha agora se ajoelhava em oração.
abandonou o jogo para sempre. A guerra poderia lhe tirar a família, a honra, até a vida, mas não lhe tiraria a fé recém-encontrada. Enquanto o inverno se arrastava, os exércitos se preparavam. Johnston, o comandante-chefe, ordenou a retirada de Centreville em fevereiro, reconhecendo que a posição era insustentável. Longstreet obedeceu, mas sabia, a próxima batalha não seria como Bull Run. Desta vez, o norte não recuaria tão facilmente. E o sul, sangrando homens e recursos, não poderia se dar ao luxo de outro erro. Longstreet e seus homens não hesitaram. Em obediência às ordens, marcharam rumo ao rio Rappahannock mais ao sul, enquanto o inverno ainda mordia a terra com seu frio implacável. Mas o norte, sempre um passo à frente, surpreendeu a Confederação com um movimento audacioso. Dezenas de milhares de soldados da União, transportados por água, desembarcaram perto de Jamestown, a histórica cidade colonial a apenas 100 milhas de Richmond. À frente daquele exército azul, no entanto, estava George McClellan, um general lento, cauteloso demais, cujo avanço arrastado deu ao sul o tempo precioso de que precisava. Longstreet não perdeu a oportunidade. Enquanto as forças da União rastejavam em direção à capital confederada, ele e seus homens abandonaram o Rappahannock e marcharam para Richmond. Nos primeiros dias daquele avanço hesitante do norte, enquanto os confederados recuavam estrategicamente, Longstreet fez uma parada crucial, Williamsburg, Virgínia, lar do prestigioso College of William e Mary. Ali, entre as ruínas de uma cidade que já fora símbolo do nascimento de uma nação, ele e seus soldados travaram uma batalha feroz contra as tropas federais. O preço foi alto, mais de 1.500 de seus homens caíram, seus corpos juncando os campos que outrora haviam sido palco de debate sobre liberdade. Mas o sacrifício não foi em vão. Longstreet emergiu daquela carnificina como um herói, elogiado por sua determinação inquebrantável, por segurar o avanço inimigo quando tudo parecia perdido. Contudo, como ele mesmo já sabia, a guerra não perdoava. E em Seven Pines, entre os dias 31 de maio e 1º de junho, seus erros custariam caro. Movimentos hesitantes, decisões questionáveis, como recuar com parte de suas tropas justamente quando o combate esquentava, deixaram brechas na linha confederada. O resultado? Um banho de sangue inútil. Mais de 11.000 homens abatidos ou feridos, sem nenhum ganho estratégico. Os cronistas da guerra não tardariam em apontar seus equívocos, rotulando-o como indeciso. Mas, ironicamente, foi daquele fracasso que surgiu uma virada, a ascensão de Robert E. Lee. Lee, um virginiano de meia-idade, veterano das guerras mexicanas e conselheiro militar de Jefferson Davis desde março de 1862, assumiu o comando das forças confederadas ao redor de Richmond. Homem de poucas palavras, mas de uma inteligência estratégica afiada, ele não tinha o luxo do tempo para conquistar a confiança de generais como Longstreet, homens endurecidos pelo fogo que desconfiavam de qualquer mudança no alto comando. Mas bastaram algumas reuniões para que a desconfiança inicial desse lugar a um respeito mútuo. Lee, afinal, reconheceu nele um soldado de primeira, como diria mais tarde. E Longstreet, por sua vez, viu em Lee não apenas um comandante, mas um líder capaz de transformar a maré da guerra. Nas semanas que se seguiram, os dois trabalharam lado a lado, forjando um exército que, contra todas as probabilidades, lançaria uma ofensiva arrasadora. A União, massificada ao sul de Richmond, seria empurrada de volta em direção à Baía de Chesapeake em uma série de batalhas sangrentas. Foi nos 7 dias, quando o exército federal recuou em desordem, que Longstreet provou seu valor mais uma vez. Sua coragem sob fogo, sua capacidade de manter as linhas coesas mesmo quando o caos ameaçava consumir tudo, fizeram com que Lee depositasse nele uma confiança cada vez maior. A cada vitória, a cada ordem executada com precisão, Longstreet consolidava seu lugar não apenas como um general competente, mas como um pilar sobre o qual a Confederação poderia se apoiar. Agosto de 1862 encontrou-o marchando para o norte, rumo a Fredericksburg, onde outro exército da União avançava do norte, determinado a esmagar Richmond de uma vez por todas. Os primeiros confrontos foram um jogo de gato e rato, manobras, escaramuças, cada lado tentando antecipar o movimento do outro. Até que nos dias 29 e 30 daquele mês, a história se repetiria em Second Manassas. Por mais de um século, os livros diriam que aquela batalha foi mais uma prova das falhas de Longstreet, mas a verdade era mais complexa. Enquanto Lee, cego pela oportunidade, ordenava um ataque a posições que pareciam frágeis, Longstreet, com seu instinto afiado, percebeu a armadilha. As linhas da União eram muito mais fortificadas do que aparentavam.
Se tivesse obedecido cegamente, o exército confederado poderia ter sido dizimado. No segundo dia, porém, a sorte virou. As tropas federais quebraram, e o Sul, em um contra-ataque arrasador, não apenas os expulsou do campo como invadiu Maryland, levando a guerra para território inimigo. Longstreet apoiou a invasão, embora discordasse de alguns detalhes do plano de Lee, como o cerco a Harper's Ferry, uma guarnição da União que, se ignorada, poderia cortar suas linhas de suprimento. Mas quando os exércitos se encontraram em Sharpsburg, às margens do rio Antietam, em 17 de setembro de 1862, não houve espaço para dúvidas. Ali, sob um céu carregado de fumaça e chumbo, Longstreet foi a rocha que não se abalou. Enquanto as balas federais cortavam o ar como uma tempestade de metal, enquanto os gritos dos feridos se misturavam aos comandos dos oficiais, ele permaneceu impassível. Várias vezes as linhas confederadas ameaçaram ruir, e várias vezes foi sua voz, firme e intransigente, que as recompôs. Ao final daquele dia, o mais sangrento da história americana, com mais de 24.000 baixas espalhadas pelos campos devastados, não havia vencedores, apenas sobreviventes. A terra que outrora fora fértil agora parecia um cenário de pesadelo, árvores esventradas, corpos empilhados, o cheiro de pólvora e carne podre impregnando o ar. Ambos os lados reclamaram a vitória, mas a verdade era que Antietam havia sido um golpe do qual nenhum deles se recuperaria facilmente. E então, em 22 de setembro, tudo mudou. Lincoln, até então relutante em transformar a guerra em uma cruzada contra a escravidão, assinou a Proclamação de Emancipação. Os estados rebeldes viriam seus cativos libertos, não por bondade, mas como um golpe estratégico. O Sul sabia o que aquilo significava, não haveria mais volta. Não haveria reconciliação pacífica. A Confederação lutava agora não apenas por sua sobrevivência, mas contra uma ideia que ganhava força a cada dia, a de que milhões de almas acorrentadas mereciam, finalmente, respirar livres. Após Antietam, o exército confederado recuou para a Virgínia, lambendo suas feridas e se preparando para a próxima tempestade. E em 9 de outubro, como reconhecimento por seu papel nas batalhas que salvaram Richmond, Longstreet foi promovido a tenente-general, um dos postos mais altos do exército sulista, por indicação direta de Lee. Agora à frente do primeiro corpo, com 41.000 homens de 8 estados confederados sob seu comando, ele se preparava para o que viria. Fredericksburg. Burnside, o novo comandante da União, estava determinado a tomar as alturas da cidade a qualquer custo. Mas quando as tropas federais tentaram atravessar o Rappahannock, encontraram não um rio mas um abismo. Por dias, os canhões confederados transformaram as margens em um matadouro. Mais de 12.000 soldados da União caíram, os confederados, cerca de 5.000. Fredericksburg, outrora uma joia colonial, tornou-se um campo de morte, onde jovens soldados eram ceifados como trigo sob a foice. E no meio daquele inferno, Longstreet permaneceu inabalável, não por insensibilidade, mas porque sabia que a fraqueza ali seria o fim de todos. A Confederação havia vencido. Mas a guerra, como ele bem sabia, estava longe de terminar. A vitória em Fredericksburg não foi apenas um triunfo tático sobre um exército numericamente superior, foi um golpe moral que abalou o norte até as fundações. Enquanto os jornais yankees clamavam por paz a qualquer custo, o sul exultava, convencido de que a mão de Deus guiava suas bandeiras. Foi nesse clima de euforia controlada que Louise, sua esposa, chegou aos quartéis de inverno de Longstreet, trazendo consigo um breve respiro de humanidade em meio à carnificina. Por algumas semanas, o general pôde despir a couraça de ferro, permitir-se a ilusão de que ainda havia um mundo além das ordens e dos canhões. Mas a guerra não esperava por homens, nem mesmo por generais. Quando fevereiro de 1863 chegou, Longstreet e seu corpo de elite foram despachados para o sul da Virgínia e a Carolina do Norte, onde as operações federais ameaçavam rasgar o flanco confederado. Lee, sempre ávido por um golpe decisivo, sonhava com uma batalha que esmagasse de vez o moral da União. Longstreet, porém, conhecia demais o preço da pressa. Em vez de um ataque frontal arriscado, ele defendia uma estratégia de desgaste, derrotar os exércitos menores da União, um a um, acumular forças e só então enfrentar o monstro do Potomac em campo aberto. Era uma aposta na paciência, virtude que a guerra já havia ceifado de quase todos. Até maio suas tropas permaneceram na região, executando manobras precisas que mantinham os Yankees à distância. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Quando as ordens chegaram para que retornasse ao exército principal, Longstreet soube o que isso significava. Richmond estava novamente sob ameaça.
E desta vez, o inimigo não viria sozinho, traria consigo o peso de cada derrota passada, a fúria de um norte que começava a entender que só a aniquilação total poria fim àquele conflito. Ao chegar, encontrou Lee e seus generais mergulhados em um debate que definiria o curso da guerra. A questão não era se atacariam, mas como. Longstreet, que havia visto de perto o custo de Fredericksburg, advogava pela defensiva, deixar que o inimigo se esgotasse contra posições fortificadas, como o mar quebrando contra rochas. Lee, porém, ardia por uma ofensiva ousada, levar a guerra para o coração do norte, forçar Lincoln a negociar sob a sombra de Washington em chamas. E naquele momento Longstreet, contra sua própria natureza cautelosa, apoiou o plano. Não por convicção, mas porque a alternativa, uma guerra de trincheiras interminável, era um veneno mais lento porém igualmente letal. Em 3 de junho de 1863, o exército da Virgínia do Norte iniciou sua marcha para o norte, uma coluna de fogo e aço cortando a Pensilvânia como uma lâmina. Os civis atônitos observavam aqueles homens esfarrapados e determinados, cujos olhos ardiam com uma fé que já não era mais religiosa, mas sim a crença obstinada de que podiam finalmente quebrar a vontade do inimigo. Nenhum deles imaginava que em poucas semanas, aquelas mesmas estradas se transformariam em rotas de fuga, e que o nome Gettysburg se tornaria uma ferida aberta na história da Confederação. Até tarde de junho, o exército de Lee dominava a Pensilvânia. Chambersburg havia caído sem resistência e o moral estava nas alturas. Os generais estudavam mapas, buscando o terreno perfeito para a batalha que encerraria a guerra. Mas a União desta vez não esperou passiva. Uma unidade de cavalaria federal forçou os confederados a se voltarem para um lugarejo sem importância estratégica, Gettysburg, um nome que em breve ecoaria como um lamento. Quando Longstreet chegou às proximidades da cidade, em 1º de julho, seu instinto militar gritou um aviso. As posições da União, colinas elevadas, terreno acidentado, eram quase inquebráveis. Ele pressionou Lee, devemos contorná-los, forçá-los a sair daí. Um ataque frontal será um banho de sangue. Mas Lee, confiante na invencibilidade de seus homens, descartou a ideia. O inimigo está aqui, e aqui nós o destruiremos, respondeu. Longstreet conhecia aquele tom. Não havia mais discussão. No dia seguinte, enquanto as linhas se formavam e os canhões rugiam, coube a ele liderar o assalto ao flanco direito da União, a missão mais crucial da batalha. Mas algo dentro dele havia se quebrado. A teimosia de Lee, a certeza de que seus conselhos eram ignorados, transformaram sua determinação em cinzas. Seus homens avançaram com coragem, empurrando os Yankees para trás em uma luta corpo a corpo que deixou o solo encharcado de sangue. Mas o preço foi terrível. Mais de 4.000 confederados caíram naquele único dia. E os nomes dos lugares, Pitt Orchard, Devil's Den, Little Round Top, se tornariam sinônimos de carnificina, gravados na memória de Longstreet como cicatrizes que nunca sarariam. Ele, que sempre odiou o desperdício de vidas, viu-se obrigado a assistir enquanto Lee, cego pela sede de glória, ordenava mais um assalto frontal no 3º dia. É loucura, protestou. Eles estão entrincheirados. Nossos homens serão abatidos como gado. Mas uma vez dada a ordem, Longstreet, o soldado disciplinado, obedeceu. E assim, sob o sol escaldante de 3 de julho, suas tropas marcharam para a morte certa. A charge de Pequeque, como ficaria conhecida, não foi uma batalha. Foi um sacrifício em vão. Os confederados foram dizimados, e o que restou do exército recuou, arrastando consigo os últimos suspiros de uma vitória que jamais chegaria. Gettysburg não foi apenas uma derrota. Foi o início do fim, e enquanto os apologistas da Confederação, anos depois, culpariam Longstreet pela hesitação, pela falta de ímpeto, ele saberia a verdade. A culpa era de um homem que confundiu coragem com temeridade, e estratégia com orgulho. Eu obedeci às ordens, repetiria, amargurado pelo resto da vida. Mas não foi minha guerra que perdemos ali, foi a de Lee. Exausto, humilhado e ciente de que seu nome seria para sempre associado ao desastre, Longstreet recorreu aos poucos aliados que lhe restavam no Congresso Confederado. Seu pedido foi claro: transferi-lo para o oeste, longe de Lee, longe das sombras de Gettysburg. A resposta veio rápida. Em setembro, com 2 divisões sob seu comando, partiu para o Tennessee, onde o exército de Braxton Bragg lutava para segurar Chattanooga. Sua primeira ação na região, em 20 de setembro, na Batalha de Chickamauga, deveria ter sido um renascimento. Longstreet, com sua precisão habitual, esmagou as linhas da União, provando que sua genialidade tática permanecia intacta. Mas Bragg, um homem cuja incompetência era só superada por seu ego,
declarou a vitória incompleta e negou reforços. Ainda assim, os jornais do Sul celebraram Longstreet como salvador, o que apenas aprofundou a raiva de Bragg. O que se seguiu foi uma guerra dentro da guerra. Longstreet, junto a outros generais, tramou nos bastidores para destituir Bragg, convencido de que sua liderança estava condenando o exército. Mas Jefferson Davis, teimoso em sua lealdade cega, manteve o homem no comando. A vingança de Bragg foi rápida, reduziu as tropas de Longstreet a um contingente simbólico e, em seguida, o enviou para o leste do Tennessee, um exílio disfarçado de missão. Longstreet partiu em 5 de novembro, aliviado por escapar da toxicidade de Bragg, mas ciente de que sua reputação já não era mais a mesma. Em Knoxville, inicialmente suas tropas avançaram com a força de sempre, empurrando os Yankees para trás, até que se depararam com Fort Sanders. Na noite de 29 de novembro, sob uma lua pálida que iluminava a carnificina, Longstreet ordenou o assalto ao forte. Foi um desastre. Centenas de homens morreram em questão de minutos, abatidos pelo fogo cruzado de uma guarnição que ele havia subestimado. A derrota não foi apenas militar, foi um golpe final em seu legado. Quando as ordens chegaram para que se juntasse ao exército derrotista de Bragg em retirada, em 4 de dezembro, Longstreet partiu sem olhar para trás. As críticas o perseguiram como espectros. O general que outrora fora a mão direita de Lee agora era o bode expiatório. O homem que falhou em Knoxville, cujo nome era sussurrado com desdém nos salões de Richmond. Pior, seus planos audaciosos para invadir Kentucky e influenciar as eleições de 1864, uma última chance de virar o jogo político da guerra, foram engavetados pela liderança confederada. Longstreet sabia, melhor que ninguém, que Lincoln tremia em sua reeleição. A fadiga da guerra, os mortos, as revoltas contra o alistamento, tudo isso poderia ter sido explorado. Mas a Confederação, cega por seu próprio dogma, preferiu repetir os mesmos erros, até que não restasse nada além de cinzas. Enquanto Lincoln cambaleava à beira do abismo político, com sua popularidade esvanecendo-se como fumaça nos campos de batalha estagnados, Longstreet enxergava ali a brecha perfeita para desferir o golpe final. O Norte, exausto, com seus exércitos afundados na lama de campanhas malogradas, clamava por paz a qualquer custo. Era o momento ideal para empurrar o eleitorado americano rumo a um candidato que negociasse o fim da guerra sem esmagar a Confederação, um acordo que preservasse ao menos a dignidade do Sul derrotada. Mas suas estratégias, tão ousadas quanto necessárias, foram descartadas como delírios de um visionário. Em vez de ouvirem o general que melhor entendia o jogo político da guerra, os confederados o relegaram de volta à Virgínia, como se sua presença fosse um incômodo à sua própria causa. E foi na Virgínia que o destino lhe reservou o pior dos ironias. Lá, aguardava-o não um adversário qualquer, mas Ulysses S. Grant, o mesmo Grant com quem dividira risadas e confidências nos tempos de West Point, agora transformado no carrasco implacável do Sul. O herói de Vicksburg, forjado nas vitórias sangrentas do Oeste, chegava com a reputação de um homem que não recuava, não negociava, não perdoava. Quando seus exércitos se chocaram na selva espessa da Batalha do Wilderness, em maio de 1864, Longstreet provou mais uma vez, porque era considerado o melhor tenente de Lee. Suas manobras foram tão precisas que por um instante, a vitória pareceu possível. Mas a guerra, cruel em sua ironia, lhe reservou um golpe traiçoeiro. Uma bala confederada, sim, de seus próprios homens, atravessou seu ombro e lhe rasgou a garganta. Não o matou, mas o arrancou do campo de batalha no exato momento em que sua genialidade poderia ter mudado o curso da história. Sem ele, a ofensiva confederada perdeu fôlego e a Virgínia, que poderia ter sido libertada do jugo de Grant, afundou ainda mais no abismo. Ferido, humilhado, mas não quebrado, Longstreet arrastou-se de volta a Geórgia, onde o aguardavam sua esposa e filhos, refúgio frágil em meio ao colapso de um mundo. Enquanto se recuperava em sua propriedade, as cartas de Lee chegavam como eco de uma derrota anunciada. O Norte, revitalizado pela reeleição de Lincoln e pela marcha devastadora de Sherman através da Geórgia, avançava sem piedade. Quando voltou a Richmond em setembro, já era tarde. A Confederação, esmagada pelo peso de suas próprias ilusões, recuava em direção ao nada. Em 2 de abril, as tropas abandonaram a capital em debandada. Uma semana depois, Lee assinava a rendição em Appomattox, não por falta de coragem, mas porque a matemática da guerra não deixava alternativa. Longstreet, o estrategista que sempre soube quando recuar, abandonou o exército em 12 de abril. Não havia mais glória a ser conquistada, apenas cinzas.
Mas as cicatrizes físicas e morais o acompanhariam pelo resto da vida, transformando-o em um homem obcecado por uma única missão: evitar que a loucura da guerra voltasse a consumir sua terra. New Orleans, com seu ar de cidade que sobrevivera a tempestades por ter se rendido cedo, tornou-se seu novo campo de batalha. Ali, entre os salões dos antigos confederados e os escritórios dos republicanos vitoriosos, Longstreet tentou reconstruir não apenas sua fortuna, mas sua própria identidade. Associou-se a uma corretora de algodão, investiu em ferrovias, navegou pelos meandros do capitalismo que nascia das ruínas do Sul. Quando buscou perdão presidencial em Washington, porém, esbarrou na vingança de Andrew Johnson, um homem que, apesar de sulista, jamais perdoaria aqueles que haviam desafiado a União. Você causou dano demais, disse-lhe o presidente, como se a guerra fosse um crime de um só lado. Sem direitos políticos, sem absolvição, Longstreet permaneceu um pária em sua própria terra. Mas foi quando o radicalismo republicano tomou conta do Congresso que sua verdadeira prova começou. Enquanto os antigos confederados uivavam por resistência, ele escolheu o caminho da pragmática, não por covardia, mas porque sabia que a guerra estava perdida duas vezes, primeiro nos campos de batalha, depois na história. Em uma carta pública em junho de 1866, desafiou o Sul a aceitar a derrota e trabalhar dentro do sistema, mesmo que isso significasse aliar-se aos republicanos para controlar o voto negro. A reação foi imediata: os brancos o chamaram de traidor, os negros de hipócrita. Para uns, era um covarde que se ajoelhara diante do norte, para outros, um racista que queria manipular a liberdade recém-conquistada. Ameaçado, Longstreet fugiu de New Orleans com a família, mas não desistiu. Nos anos seguintes, enquanto o mito da causa perdida se espalhava como um vírus, transformando a Confederação em mártir e a escravidão em detalhe inconveniente, ele se tornou o bode expiatório perfeito. Seus antigos camaradas, os mesmos que o haviam ignorado quando suas estratégias poderiam ter salvado o Sul, agora o culpavam pela derrota. Longstreet nos traiu, sussurravam, como se a guerra tivesse sido perdida por um homem só, e não por um sistema podre até a medula. Mas ele não se curvou. Nos anos 1870, quando a Louisiana ardia em conflitos raciais e a White League espalhava terror, Longstreet assumiu o comando da Polícia Metropolitana de Nova Orleans, uma força majoritariamente negra, e esmagou as tentativas de golpe dos democratas brancos. Para os radicais do norte, era um herói improvável, para o sul, um monstro. Quando as balas voltaram a voar em setembro de 1874, ele estava lá mais uma vez, no olho do furacão. As balas não pouparam nem mesmo o homem que já enfrentará a fúria de duas nações. Em setembro de 1874, enquanto tentava sufocar a insurreição armada que consumia Nova Orleans, Longstreet foi atingido e capturado pelas forças da White League. O episódio não foi apenas uma derrota militar, foi o prego final no caixão de sua reputação no Sul. Os antigos camaradas, agora inimigos jurados, não hesitaram em crucificá-lo como o maior traidor da causa perdida. Um general confederado que ousara liderar homens negros contra brancos? Para eles não havia perdão, nem mesmo para o herói de Bull Run e Fredericksburg. Expulso do comando, abandonado pela política local, Longstreet partiu em 1875, arrastando consigo a família de volta à Geórgia, onde o solo ao menos não o amaldiçoava tão abertamente. Mas o homem que sobrevivera a tantas batalhas não se rendia ao ostracismo. Entre 1876 e 1877, enquanto o Sul enterrava a reconstrução sob uma avalanche de leis de Jim Crow, ele tecia alianças nos bastidores do poder republicano, movendo-se como um fantasma entre os vivos, temido, respeitado, mas nunca realmente aceito. Até que em março de 1877, deu o golpe final contra seus detratores, converteu-se ao catolicismo romano. O escândalo foi instantâneo. O Sul protestante, já enojado por sua deserção política, agora o via como um apóstata, um renegado que trocara a fé de seus ancestrais pela superstição papista. Mas Longstreet não buscava provocação, buscava redenção. Aos 56 anos, depois de décadas nadando em sangue e ambição, ele procurava algo que nem a guerra nem a política puderam lhe dar: a paz de um Deus que, ao contrário de seus compatriotas, não o julgava pelo passado. A ironia era cruel. O homem que ajudara a erguer a Confederação agora se ajoelhava diante de um altar que o Sul associava aos inimigos irlandeses, italianos, negros. E, no entanto, o governo que ele servirá com lealdade inquebrantável, mesmo quando esse serviço o tornará pária, não o esquecera. Em maio de 1880, uma nomeação inesperada, ministro dos Estados Unidos no Império Otomano.
Um posto diplomático, um reconhecimento tardio, uma chance de provar que ainda tinha valor. Mas Istambul não era Gettysburg. Longstreet, brilhante em campos de batalha, revelou-se desajeitado nos salões da diplomacia. Incapaz de dominar as nuances do jogo internacional, foi recalado em 1881, depois de uma turnê europeia que mais pareceu um passeio turístico do que missão oficial. De volta à América, aceitou o que lhe restava, o cargo de Marechal Federal na Geórgia. Se imaginava que a lei seria menos traiçoeira que a guerra, enganou-se. Seu próprio escritório apodrecia por dentro, subalternos corruptos, esquemas obscuros, acusações que, embora nunca o atingissem diretamente, mancharam seu nome. Os investigadores o declararam inocente, mas a recomendação foi clara: incompetente. Deve ser removido. Em 1884, o Partido Republicano, cansado de carregar um fardo tão controverso, pediu-lhe a renúncia. Longstreet obedeceu. Voltou para a terra, o único refúgio que ainda lhe restava. Mas até a terra o traiu. Em 1889, um incêndio devorou sua fazenda em Gainesville, consumindo não apenas suas colheitas, mas décadas de memórias, cartas, diários, relatórios de batalha, os fragmentos de uma vida que ele planejava transformar em legado. O golpe final veio poucas semanas depois, quando a morte levou Louise, sua companheira de quase 40 anos. O general que enfrentará cargas de cavalaria sem pestanejar quebrou. Sozinho, rodeado pelas cinzas de tudo que fora, Longstreet fez o que sempre fizera: lutou. Desta vez, não com sabres ou estratégias, mas com tinta e papel. Sem seus arquivos, reescreveu a história de memória. E reescreveu a si mesmo. Em suas memórias, publicada em 1896, não era o vilão de Gettysburg, mas o bode expiatório de um exército condenado pelo destino. Não era o traidor, mas o visionário que viu, antes de todos, que o Sul precisava se render à modernidade. Os antigos camaradas de armas, agora velhos e amargurados, vomitaram insultos. Os jornais do Norte o aclamaram. A nação, dividida como sempre, não sabia se o amava ou odiava. Longstreet, acostumado ao fogo cruzado, apenas sorriu. Aos 75 anos, ainda tinha uma última batalha a atravessar, a da posteridade. E então, quando todos pensavam que sua história estava escrita, ele surpreendeu mais uma vez. Em setembro de 1897, casou-se com Ellen Dorsch, uma jovem de 34 anos, mais de 40 anos mais nova que ele. O escândalo foi imediato. Os filhos, horrorizados, viraram as costas. A sociedade, entre o choque e o deboche, sussurrava que era um velho louco, um general decadente em busca de juventude. Mas Ellen não era uma oportunista. Era uma lealista. Uma mulher que viu além das cicatrizes e das controvérsias, que defendeu seu marido até o último suspiro, e muito além. Juntos, mudarão-se para Washington, onde Longstreet assumiu seu último posto, comissário de ferrovias, uma recompensa por seu apoio à campanha de McKinley. Mas o corpo, tão resistente em batalha, agora se rendia ao tempo. No frio manhã de 2 de janeiro de 1904, a pneumonia o levou. 4 dias depois, uma multidão compareceu ao seu funeral, alguns para prestar homenagens, outros para confirmar que finalmente, o Judas do Sul estava morto. Enterrado em Gainesville sob a terra que tanto amara e que tanto traíra, Longstreet deixou para trás um legado tão contraditório quanto sua vida. Para os apologistas da causa perdida, ele foi o arquiteto da derrota em Gettysburg, o covarde que hesitou no momento decisivo. Para os revisionistas, um estrategista genial, vítima de generais medíocres e de uma lenda negra tecida por ressentidos. The Killer Angels, de Michael Shahara, o resgataria décadas depois, pintando-o como um herói trágico, um homem à frente de seu tempo. Mas a verdade, como sempre, é mais complexa. James Longstreet foi o general que salvou a Confederação em Fredericksburg e a enterrou em Gettysburg. Foi o sulista que abraçou a reconstrução quando outros preferiam a guerra eterna. Foi o escravocrata que liderou policiais negros contra linchamentos. O protestante que se ajoelhou diante de Roma. O traidor para metade do país, o mártir para outra. Um homem que passou a vida tentando provar que não era o que seus inimigos diziam, e no processo, tornou-se exatamente o que eles temiam, um símbolo de que o Sul poderia ter sido diferente. Então, o que pensar de James Longstreet? Foi um gênio militar ou um homem quebrado pelo peso de suas escolhas? Um visionário ou um oportunista? Um herói ou um vilão? A história, como ele mesmo sabia, é escrita pelos vencedores. Mas as perguntas, essas permanecem. E é nelas, não nas respostas, que sua sombra ainda caminha.